gente, quinto ano. Retornamos aqui novamente na unidade 3 da nossa apostila. E como nós já estávamos vendo nas aulas anteriores, nós conhecemos um pouco sobre as vozes, algumas técnicas vocais, trava-língua que vocês também fizeram. E nós vamos ver agora, a partir deste recurso que nós temos disponível na nossa plataforma do Positivo On, sobre as várias tonalidades das vozes, tanto masculina quanto feminina, antes de entrarmos num assunto que se chama entonação, tá? Vamos conhecer um pouco mais. As vozes, elas são subdivididas em 5 classes. Temos a voz baixo, voz barítono, voz contralto, a voz soprano e a voz tenor. Vamos conhecer uma por uma. Essa é a voz baixo. É uma voz bem grave. A próxima voz é a voz barítono. Ela é uma voz um pouco mais aguda do que a baixo. A próxima voz, voz contralto. A voz soprano. E a voz tenor. Viram a diferença de uma voz para outra? Todo ser humano tem a sua classificação vocal, tá? Tem gente que tem a voz mais grave, que é considerada voz baixo. Gente que tem a voz mais aguda é considerada soprano, né? Precisa de uma pessoa especialista para avaliar e dizer qual é essa classificação. Isso geralmente acontece entre os cantores, quem trabalha com a voz, quem usa muito a voz no seu dia a dia, tá? Então, dando sequência na nossa apostila, lá na página 8, nós entraremos no assunto entonação. Preste atenção. A forma como dizemos as palavras transmite como nos sentimos. Quando estamos alegres ou ansiosos, tristes ou irritados, pronunciamos as palavras de formas diferentes. Isso se chama entonação. Utilizar a entonação adequada é um importante recurso da comunicação. Vamos assistir um vídeo para entender melhor. A gente conversa tão naturalmente, muitas vezes nem percebe como a gente fala. Mas na hora de gravar um vídeo, é importante dar ênfase, entonação em algumas palavras. E em certos momentos, uma pausa é fundamental. Isso ajuda a produzir um impacto maior na mensagem que você quer passar.
Por exemplo, existem 3 tipos de entonação. A ascendente, quando eu falo assim. E no jogo de hoje, o Brasil venceu a Argentina. Percebe que quando eu falo venceu a Argentina, eu termino a frase pra cima. Isso passa a mensagem de algo surpreendente, alegre. Tem a entonação linear, aquela que é reta, sem variar muito, quando se refere a alguma coisa mais objetiva, que não envolve o lado emocional. Por exemplo, o Brasil vive a pior recessão da história. Eu não fiz nenhuma entonação aí. E tem a descendente, quando eu termino uma frase para baixo. Tragédia com o avião da Chapecoense mata 71 pessoas na Colômbia. Passa uma mensagem de mais tristeza. Percebe a diferença desses tipos de entonação? Elas causam impactos diferentes. Por isso, você deve oscilar, variar entre esses tipos. É justamente essa variação que prende quem está te assistindo. Se você ficar usando sempre a mesma forma, isso se torna chato, fica cansativo, se torna algo previsível e deixa de gerar interesse em quem está te assistindo. Quer ver só? Olha, por exemplo, isso. Março é o mês das chuvas. Mesmo assim, muita gente foi pega de surpresa e a previsão é de mais temporal para amanhã. Percebe que eu terminei as 3 frases para cima, ascendente? Isso fica muito ruim. Por isso, é importante saber usar a entonação em horas certas. No caso da ênfase, você consegue causar mais impacto. Veja só esses exemplos. Começa esta semana o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Eu frisei a frase esta semana. Então, eu quis chamar a atenção para quando isso acontece. Eu posso falar a mesma frase dessa outra forma, olha só. Começa esta semana o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Aí eu já dei a ênfase para a declaração. Quanto à pausa, ela é fundamental. Quando você quer deixar um assunto mais didático, garantir que as pessoas entendam o que você está falando, você usa o recurso da pausa. Mas tome cuidado para não ficar pausando muito. Você pode passar a impressão de que o seu telespectador precisa de muito auxílio para te entender. E isso gera um incômodo. Se você não usar a pausa, pode dar a impressão de que você também não está nem aí se a pessoa está te compreendendo ou não. Esses são alguns recursos da nossa fala que devem ser usados de forma correta e que ajudam a causar mais impacto na sua mensagem. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu espero você no próximo. Até lá! Viram só que interessante? Deu para entender melhor o que é a entonação? Então a entonação é essa variação que nós colocamos na nossa voz. Tanto de ir para baixo e para o mais grave e para o mais agudo, variando a melodia da nossa voz, da nossa fala, tá? E dando sequência a essa atividade que temos aqui, que seria para a gente fazer em grupo, em sala de aula, nós iremos pular ela, ok? E lá na página 9, nós vamos conhecer um pouco também de efeitos sonoros, que também é um elemento muito legal utilizado no cinema. Vamos conhecer um pouco mais. Há muitos efeitos sonoros que enriquecem as apresentações feitas no rádio, no teatro, na televisão e no cinema. O conjunto desses efeitos se chama sonoplastia e o profissional responsável pela sua produção é chamado de sonoplasta. Então, o sonoplasta é o profissional que produz e que cria os efeitos sonoros. E aqui nós temos um artista chamado artista Foley gravando efeitos sonoros para a sonoplastia. Dentre esses efeitos, nós temos alguns tipos, tá? E o efeito Foley são aqueles efeitos do som das coisas que nós podemos ouvir, como o som de uma taça se quebrando, som de uma porta abrindo, entre outras coisas. Saiba mais! Os profissionais que criam efeitos específicos para a sonorização de filmes com o objetivo de aumentar a sensação de realidade são chamados de artistas Foley. Esse nome é uma homenagem ao estadunidense Jack Foley, um dos primeiros a profissionalizar-se nessa área do cinema. Então, esse QR Code que nós temos aí é para que vocês possam acessar, caso não queiram. Eu já estou acessando aqui pelo aplicativo Realidade Aumentada para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre a sonoplastia do cinema. Vamos ver.
Desde que os filmes passaram a ter som, a sonoplastia ganhou muita importância. Mas você sabe o que é a sonoplastia? É a técnica de criar artificialmente os efeitos acústicos que devem fazer parte das cenas. A sonoplastia também existe em espetáculos de teatro, programas de rádio e na televisão. Para conhecer um exemplo prático, assista ao trecho do filme O Senhor dos Anéis e perceba a diversidade de sons que há nessa cena. Ouça o roçar dos tecidos, os passos, a espada sendo desembaiada e muitos outros. Então vamos conferir. Ficamos aqui tempo demais. Ouçam todos os sons. Esperem! Somos viajantes inocentes! Não há viajantes nessa terra. Apenas servos da Torre Escura. Prometemos manter sigilo. Aqueles que dizem se opor ao inimigo não deveriam nos atrapalhar. O inimigo? O senso de dever dele não é menor que o seu, eu acho. Pergunto-me qual era o nome dele. De onde veio? Se tinha realmente maldade no coração. Quais mentiras ou ameaças o levaram nesta longa marcha saindo do lar? Se não preferiria ter ficado lá? Em paz. A guerra nos fará todos cadáveres. Amarrem as mãos. Ouviram todos os sons, os ruídos? Caso você queira ouvir novamente, é só você retornar o vídeo para escutar outra vez, ok? Então, os efeitos Foley são esses efeitos sonoros que nós conseguimos ouvir ao assistir uma peça de teatro, ao assistir uma cena de um filme, e isso traz mais realidade à cena. Um outro exemplo também de sonoplastia que nos ajuda a ter mais noção do que está acontecendo em uma cena é a paisagem sonora, ou seja, são os elementos que compõem uma paisagem ou um cenário, tá? Vocês conseguiram perceber que provavelmente essa cena, essa situação que está se passando nessa cena, acontece numa fazenda, num sítio, alguma coisa assim, onde tem alguns animais, temos vegetação ao redor, provavelmente uma charrete com um cavalo puxando essa charrete. Concordam? Então nós vamos direto lá para a página 10, porque a atividade Vamos Brincar da página 9 nós iremos pular também, devido a ser uma atividade que nós deveríamos fazer ela em sala de aula, onde o professor disponibilizaria alguns objetos para que vocês pudessem identificar os sons e associar a um exemplo de sonoplastia, tá? Então vamos lá, página 10. O som de um cachixi, que é este instrumento aqui, remete tanto a uma cobra cascavel quanto a uma locomotiva. Vamos ouvir o som do cachixi. Prestem atenção no som do cachixi.
E aqui é o som da cobra cascavel, que ela tem uma espécie de chocalho na sua cauda. E quando ela agita, produz esse som. E esse é o som da locomotiva a vapor. Olhem só que legal. Que também lembra um pouco do som do cachixi, né? Então, pegue o lápis e vamos fazer a atividade. Os materiais a seguir costumam ser bastante usados para criar efeitos sonoros. Escreva que tipo de imagens mentais eles foram capazes de sugerir a você. Então aqui nós temos uma casca de coco, folha de plástico duro, que geralmente é utilizado em radiografias, e sacola plástica amassada. Este é o primeiro som que nós vamos ouvir, que ele pode ser feito com a casca de coco, sendo percutida sobre uma superfície. O que isso lembra? Foi fácil identificar. Já o segundo som é um som reproduzido com uma folha de plástico dura, ou seja, essas folhas de raio-x, na qual ele é sacudido e ele lembra um som de alguma coisa que vem do céu. Vamos ouvir? O que será que isso lembra? E por último, este é o som da sacola de plástico amassada, para que vocês possam ter uma ideia do que lembra esse som para vocês. O que será que lembra? Caso você queira fazer a experiência, se você tiver esses materiais em sua casa, você também pode fazer, ok? Então, após preencher esses 3 espaços, você deve tirar uma foto e enviar para o professor, ok? Espero que vocês consigam fazer essa atividade com facilidade. Aguardo a tarefinha de vocês. Até a próxima aula. Tchau!